Seja muito bem-vindo ao canal Alma em Evolução, um espaço dedicado ao estudo sério e progressista do Espiritismo, inspirado nos grandes pensadores da ciência espiritual como Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano e tantos outros nomes que iluminaram a ponte entre os dois mundos. Se você acredita no poder do conhecimento para transformar consciências e deseja contribuir para a disseminação de ideias que unem ciência, espiritualidade e ética, este é o seu lugar. Antes de começarmos, um convite importante. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Estamos preparando uma série de vídeos profundos e transformadores. Deixe seu like se você valoriza conteúdos com base em estudos sérios, da mediunidade e da vida espiritual. Comente aqui embaixo a sua visão sobre o tema do vídeo. Você acredita que médiuns podem errar? Já presenciou algum caso? Queremos ouvir sua experiência e refletir juntos. E compartilhe este vídeo com amigos, familiares e grupos de estudo que se interessem pelo espiritismo com fundamento e consciência crítica. Essa simples atitude pode ajudar alguém a entender melhor a mediunidade e até evitar confusões ou sofrimentos desnecessários. Agora sim, respire fundo, abra o coração e a mente, porque vamos juntos explorar um tema essencial para o futuro do espiritismo. Médiuns erram, a mediunidade e a responsabilidade moral. Entre a inspiração e a ilusão. Afinal, médiuns erram. E se erram por quê? A culpa é do espírito do médium ou de quem interpreta? Será que toda comunicação espiritual deve ser aceita como verdade absoluta? Nosso vídeo de hoje se apoia exclusivamente em grandes pensadores e estudiosos do espiritismo científico e filosófico: Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, William Crookes, Alfred Russel Wallace, César Lombroso, Herculano Pires, Deolindo Amorim, Carlos Imbassai, Júlio Abreu Filho, Hermínio de Miranda e Maurício de Castro. Este vídeo é para quem deseja compreender com profundidade a mediunidade como um campo complexo, humano e espiritual, e não como espetáculo místico ou instrumento de vaidade. Prepare seu café, seu caderno de anotações e vamos mergulhar juntos nessa jornada pelo invisível com o olhar da razão e do sentimento. O que é mediunidade segundo os estudiosos espíritas científicos? Para compreendermos os erros que ocorrem na prática mediúnica, precisamos primeiro entender o que é mediunidade à luz dos estudiosos que investigaram o fenômeno com rigor científico e filosófico. Gabriel Delany, em sua obra O Espiritismo perante a Ciência, define a mediunidade como a faculdade que possuem certos indivíduos de servir de intermediários entre os espíritos e os homens. Para ele, essa faculdade não é sobrenatural, mas sim uma função natural do ser humano, ligada a uma sensibilidade peculiar do sistema nervoso e ao que ele chama de fluido perispirítico. Leon Denis, em No Invisível, amplia essa visão ao afirmar que a mediunidade é uma aptidão psíquica variável, influenciada pela moralidade, pela educação, pelo temperamento e, sobretudo, pelo propósito com que é exercida. Para Denis, o médium é um intérprete, e não um simples transmissor mecânico. Isso significa que suas emoções, crenças e pensamentos podem influenciar as comunicações, ponto fundamental para compreender a possibilidade de erro. Ernesto Bozano, que se dedicou a estudar casos documentados de mediunismo espontâneo e experimental, identificava a mediunidade como um tipo de sensibilidade psíquica comum à humanidade, ainda que mais desenvolvida em algumas pessoas. Em A Alma Humana, Bozano diferencia claramente os fenômenos de origem anímica dos mediúnicos, apontando que muitas manifestações atribuídas a espíritos podem, na verdade, emergir do inconsciente do próprio médium. Herculano Pires, discípulo direto de Kardec e grande sistematizador do pensamento espírita no Brasil, enfatiza em O Espírito e o Tempo que a mediunidade é uma função orgânica, mas que exige cultivo moral para não ser deturpada. Para ele, a mediunidade não é um fim em si, mas um meio de edificação espiritual. Também devemos citar Hermínio de Miranda,
que em livros como Diversidade dos Carismas e Médiuns e Mediunidades, chama a atenção para o aspecto educacional da mediunidade. Para Hermínio, não basta ter a faculdade, é necessário educá-la, entendê-la e, sobretudo, assumi-la com responsabilidade, pois trata-se de um campo onde se lida com inteligências desencarnadas e com os conteúdos mais profundos do psiquismo humano. Por fim, autores como Carlos Imbassai, Deolindo Amorim e Maurício de Castro reforçam a importância de uma mediunidade racional, estudada e disciplinada. Amorim, por exemplo, em O Espiritismo e a Crítica, destaca que a mediunidade é campo fértil para a ilusão quando não é exercida com discernimento e análise crítica. Com esses conceitos em mente, já podemos passar à próxima etapa, entender por que, mesmo com boa intenção, médiuns podem errar, e frequentemente erram. Por que médiuns erram? Causas segundo os pesquisadores do invisível. Agora que já compreendemos o que é mediunidade, sob o olhar dos principais autores espíritas científicos, precisamos encarar de frente a questão central. Por que os médiuns erram? Essa pergunta atravessa o pensamento de muitos dos nossos autores. Vamos examinar algumas causas fundamentais, todas baseadas em suas obras. Interferência do inconsciente, o fenômeno anímico. Ernesto Bozano, em Animismo ou Espiritismo, foi um dos primeiros a sistematizar o estudo da interferência do inconsciente nas comunicações mediúnicas. Ele mostrou, por meio de casos documentados, que conteúdos do próprio médium, ideias, desejos, medos, memórias, podem emergir durante o transe e serem confundidos com mensagens espirituais. Essa mistura entre inconsciente e espírito comunicante é um dos principais pontos de falha. Hermínio de Miranda retoma esse conceito em Diálogo com as Sombras, ao afirmar que o inconsciente do médium é uma fonte ininterrupta de contaminação da mensagem. Segundo ele, há muitas comunicações sinceras, mas que são de fato projeções anímicas, ou seja, do próprio médium, sem participação de espíritos. Vibração moral e sintonia mental. Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, afirma que a mediunidade depende do estado moral e psíquico do médium e que sua qualidade varia conforme suas aspirações, hábitos e intenções. Isso significa que um médium, desatento à própria moralidade, pode sintonizar com entidades desequilibradas ou zombeteiras, gerando mensagens enganosas ou contraditórias. Gabriel Delane, em A Reencarnação, reforça que o pensamento é uma força real, que cria formas e atrai entidades compatíveis. Portanto, um médium com pensamentos inferiores, vaidosos ou egoístas pode se tornar presa fácil de mistificadores, mesmo sem perceber. Falta de estudo e discernimento. A ignorância mediúnica é outra causa destacada por muitos autores. Herculano Pires, em Curso Dinâmico de Espiritismo, diz que a mediunidade sem estudo é como uma nave sem bússola. O médium que desconhece os mecanismos espirituais e psicológicos tende a ser mais crédulo, mais impressionável e mais influenciado por seus próprios desejos ou pelos espíritos que querem brincar com sua ingenuidade. Deolindo Amorim, em O Espiritismo e a Crítica, reforça esse ponto ao criticar o amadorismo e o sensacionalismo nas práticas mediúnicas. Para ele, a mediunidade precisa ser iluminada pelo estudo constante e pela análise crítica, sem o que se torna palco de ilusão. Desequilíbrio emocional e mental. Camille Flammarion, em O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, reconhece que a mediunidade está profundamente ligada ao sistema nervoso do médium. Ele mostra que estados de excitação, angústia ou distúrbios emocionais podem alterar a percepção e até mesmo induzir alucinações que o médium atribui erroneamente aos espíritos. Maurício de Castro, um dos estudiosos modernos que mais valorizam o equilíbrio interior, afirma que a mediunidade é um amplificador da alma, e tudo o que está em desequilíbrio no íntimo do médium pode ser projetado no campo espiritual como ruído, interferência ou até desvio completo da comunicação. Tipos de erros mediúnicos.
Anímicos, espirituais e interpretativos. Agora que já compreendemos por que os médiuns erram, precisamos categorizar os principais tipos de erro que ocorrem nas comunicações espirituais. Essa análise nos ajudará a discernir com mais clareza as fontes da falha e os cuidados que devem ser tomados. Erros anímicos. O médium fala de si mesmo sem perceber. Esse é um dos tipos mais sutis de erro, pois o médium não tem consciência de que está projetando conteúdos próprios. Ernesto Bozano, em Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, chama a atenção para a frequência com que médiums, em transe aparentemente mediúnico, reproduzem suas próprias crenças, angústias ou opiniões como se fossem ensinamentos espirituais. Hermínio de Miranda, sempre cuidadoso ao tratar dos mecanismos psíquicos, relata inúmeros casos em que médiums canalizavam conteúdos de seu inconsciente, experiências passadas, ideias religiosas mal elaboradas, imagens simbólicas, e os confundiam com revelações espirituais. Ele afirma em Diversidade dos Carismas: o animismo não é fraude, é participação legítima, mas mal compreendida. Portanto, o erro anímico é autêntico no sentido emocional, mas falso em sua origem espiritual. É um tipo de erro honesto, porém perigoso, quando aceito sem crítica. Erros espirituais, quando o espírito também engana. Nem todos os erros vêm do médium. Às vezes, o espírito comunicante é o verdadeiro agente do equívoco. Isso pode ocorrer por 3 motivos principais. O espírito está mal informado. O espírito é ignorante, ou ainda preso a preconceitos terrenos. O espírito deseja conscientemente enganar, zombar ou manipular. Leon Denis, em No Invisível, alerta que há no plano espiritual entidades que gostam de brincar com a credulidade humana. Ele escreve: os espíritos não são todos sábios nem infalíveis. Muitos se divertem ou buscam dominar os encarnados pela palavra bonita ou pelos prodígios. Gabriel Delane, em O Espiritismo perante a Ciência, também reforça que o simples fato de uma mensagem vir de um espírito não garante sua veracidade. É preciso sempre verificar a lógica, a moralidade e a coerência do conteúdo. Deolindo Amorim, por sua vez, denuncia os espíritos presunçosos, que se apresentam com nomes famosos e se aproveitam da falta de discernimento do grupo mediúnico para se imporem como autoridades. O erro, nesse caso, é espiritual, mas a responsabilidade recai também sobre quem aceita a mensagem sem análise. Erros interpretativos, quando quem ouve entende errado. Um outro tipo de erro ocorre não na recepção da mensagem, mas em sua interpretação. Às vezes o médium transmite corretamente o conteúdo, mas quem o ouve, ou mesmo ele, ao tentar explicar, compreende mal o que foi dito. Júlio Abreu Filho, em seus estudos sobre mediunidade no Centro Espírita, afirma que a linguagem espiritual é muitas vezes simbólica e precisa ser traduzida cuidadosamente. Ele diz que muitos equívocos mediúnicos nascem de interpretações apressadas ou literais. Herculano Pires chama isso de deformação cultural da mensagem espiritual e ensina que o médium precisa se libertar das crenças pessoais para permitir uma transmissão mais limpa. Porém, como isso é difícil, é comum que os filtros mentais, tanto do médium quanto dos ouvintes, distorçam a mensagem original. Esse tipo de erro reforça a importância do estudo doutrinário contínuo, da prática em grupo sério e da vigilância constante sobre nossas próprias percepções. A responsabilidade moral do médium segundo os espíritas científicos. Depois de compreendermos os tipos de erros que ocorrem na mediunidade, entramos agora no coração da nossa reflexão. Qual é a responsabilidade moral do médium diante desses erros? O que dizem os maiores estudiosos do espiritismo científico e filosófico sobre a conduta ética do intermediário entre os dois mundos? Mediunidade como compromisso espiritual. Leon Denis, em O Invisível, afirma com clareza: a mediunidade é uma função sagrada que deve ser exercida com pureza de intenção e elevação de sentimentos. Para Denis, o médium não é apenas alguém com uma faculdade orgânica, mas um ser em missão, e como tal,
precisa agir com consciência de que cada mensagem pode influenciar o destino, o consolo ou a confusão de muitas almas. Herculano Pires, em Mediunidade, reforça essa ideia, dizendo que o médium responde pelo uso que faz de sua faculdade, do mesmo modo que o médico responde por suas decisões no tratamento do paciente. Ele deixa claro que a mediunidade, por envolver a dor alheia, a esperança e a verdade, exige vigilância ética constante. Não há espaço para leviandade. A moralidade do médium como filtro das comunicações. Diversos autores concordam que a moral do médium influencia profundamente a qualidade das comunicações. Gabriel Delany, em A Alma é Imortal, adverte que o caráter do médium atrai entidades compatíveis. Se o médium é vaidoso, dogmático ou fanático, ele se ligará a espíritos da mesma vibração. Camille Flammarion, em suas pesquisas sobre os médiuns de efeitos físicos, como Eusápia Paladino, observou que o ambiente moral do médium alterava os resultados das experiências. Segundo ele, não é apenas uma questão de fenômeno, é uma questão de sintonia moral. Carlos Embassarri, ao estudar o trabalho de médiuns brasileiros como Zilda Gama, enfatizava a importância da humildade e do devotamento como pré-requisitos para comunicações mais elevadas. A responsabilidade pelas consequências. O médium, ao transmitir uma mensagem, assume responsabilidade pelo impacto que ela causa. Hermínio de Miranda, em Médiuns e Mediunidades, faz uma advertência firme. Tudo o que o médium disser em nome dos espíritos será julgado, mais cedo ou mais tarde, pelas leis da consciência e da justiça espiritual. Essa responsabilidade não é apenas moral, mas também kármica. Um médium que semeia confusão, seja por vaidade, ignorância ou malícia, colherá os frutos disso em forma de provas futuras. Ao contrário, quem se esforça pela verdade, mesmo errando, será auxiliado pelos benfeitores espirituais. O dever de estudar, calar e corrigir. Os autores também são unânimes em afirmar que o médium tem o dever de estudar constantemente. Deolindo Amorim, em O Espiritismo e a Crítica, diz que o estudo é a vacina contra o fanatismo e o erro. Um médium que se recusa a estudar doutrina, ciência e filosofia espírita é mais vulnerável à mistificação. Outro dever essencial é o dever do silêncio. Nem toda mensagem deve ser divulgada. Júlio Abreu Filho escreve que o médium sério sabe quando calar, quando meditar e quando comunicar. O impulso de tornar pública toda e qualquer comunicação, muitas vezes, nasce da vaidade e não da consciência. E quando o erro ocorre, é dever do médium corrigir-se com humildade. Admitir que houve falha, buscar o aprimoramento, esclarecer os envolvidos, isso é parte da ética mediúnica. Como disse Maurício de Castro, em entrevista sobre mediunidade e ética, errar é humano. Assumir o erro é espiritual. Como identificar erros mediúnicos? Critérios segundo os estudiosos espíritas. Diante da constatação de que médiuns podem errar por causas anímicas, espirituais ou interpretativas, surge uma pergunta prática e necessária. Como identificar quando uma comunicação mediúnica está errada? Há critérios objetivos? Como distinguir o verdadeiro do falso? Felizmente, os autores espíritas científicos nos oferecem métodos claros de análise e verificação. Critério da lógica e da razão, o selo da coerência. Gabriel Delany, em O Espiritismo perante a Ciência, afirma categoricamente: nenhuma comunicação deve ser aceita sem o crivo da razão. Ele insiste que a mensagem dos espíritos precisa ser coerente, lógica e, quando possível, compatível com os conhecimentos confirmados pela ciência. Se uma mensagem contradiz o bom senso ou afirmações comprovadas, é prudente rejeitá-la ou, no mínimo, suspendê-la. Leon Denis, em O Problema do Ser, ecoa esse critério. O Espiritismo deve ser a religião da razão iluminada pela fé. Assim, qualquer comunicação que traga absurdos, contradições internas ou linguagem incoerente deve ser vista com reserva. Critério da moral, a assinatura do bem. Outro critério fundamental
é o valor moral da mensagem. Herculano Pires, em Curso Dinâmico de Espiritismo, afirma que os espíritos superiores falam com simplicidade, bondade e clareza, e nunca ferem a dignidade alheia. Se a comunicação promove orgulho, medo, fanatismo ou exclusão, ela deve ser questionada. Deolindo Amorim, sempre atento à pureza doutrinária, dizia que a moral da mensagem é o seu passaporte espiritual. O espírito que se diz evoluído, mas faz promessas miraculosas, impõe verdades dogmáticas ou fere o livre-arbítrio, desmente-se pelas próprias palavras. Critério da universalidade. O consenso dos espíritos sérios. Allan Kardec foi base fundamental para muitos deles. Seus critérios foram retomados e aprofundados por nossos autores. Carlos Imbassarri, por exemplo, cita o critério da universalidade do ensino dos espíritos como forma de filtrar comunicações isoladas. Se um espírito traz revelações inéditas, que não encontram eco em outras comunicações sérias pelo mundo, é preciso muita cautela. Maurício de Castro também reforça essa ideia ao afirmar que as mensagens verdadeiras tendem a se confirmar por meio de médiuns diferentes, em tempos e locais distintos. A convergência é um indício de autenticidade espiritual. Critério do tempo. A prova do amadurecimento. Ernesto Bozano e Flammarion observam com espírito científico que o tempo é um grande aliado na verificação dos fenômenos espirituais. A mensagem que hoje parece extraordinária pode revelar com o tempo seu valor ou sua falácia. O erro tende a ruir sob o peso da experiência. A verdade, ao contrário, se afirma. Assim, Hermínio de Miranda aconselha: não tenha pressa em divulgar, dê tempo ao tempo. A verdade não exige urgência. Critério do grupo. A força do coletivo consciente. A mediunidade isolada é mais vulnerável ao erro. Júlio Abreu Filho defende a prática mediúnica em grupo sério, harmônico, estudioso. Um grupo bem preparado funciona como espelho crítico, evita fanatismos, desmascara mistificações e protege os médiuns da autossugestão. Para ele, o grupo é a consciência ampliada. Flammarion, ao estudar sessões em diferentes continentes, confirmava que o ambiente coletivo molda o tipo de comunicação recebida. Como superar os erros e aperfeiçoar a mediunidade? Depois de compreender os tipos de erros, suas causas e os critérios para identificá-los, chegamos ao ponto mais construtivo de nossa jornada. Como o médium pode crescer, corrigir-se e tornar-se um instrumento cada vez mais afinado com os propósitos superiores da mediunidade. Os autores espíritas científicos, longe de condenar os médiuns que erram, nos oferecem caminhos práticos e morais para o aperfeiçoamento da mediunidade. O estudo como disciplina do espírito e da mente. Não há mediunidade segura sem estudo contínuo. Herculano Pires dizia: o estudo é o elemento racional que equilibra a inspiração. Ele afirmava que o médium ignorante é como um músico que tenta tocar uma sinfonia sem conhecer a partitura. Deolindo Amorim recomendava que os médiuns lessem não só Kardec, mas também obras de Delany, Denis, Flammarion e outros estudiosos sérios, pois só assim teriam consciência de sua responsabilidade como agentes de um novo conhecimento espiritual para a humanidade. Hermínio de Miranda também exortava os médiuns a estudarem psicologia, filosofia e história das religiões para compreenderem os símbolos e arquétipos que surgem nas comunicações. Autoconhecimento. O remédio contra o animismo inconsciente. Muitos erros mediúnicos são resultado do não reconhecimento das próprias emoções, desejos e traumas. Por isso, os autores indicam o autoconhecimento como via de refinamento da faculdade mediúnica. Ernesto Bozano mostra, em seus estudos de casos, que quanto mais o médium se conhece, mais capaz ele é de distinguir o que vem de si e o que vem do espírito. A honestidade emocional, segundo ele, é um sinal de maturidade mediúnica. Hermínio de Miranda, que investigou com profundidade o animismo, sugeria que todo médium passasse por autoanálise constante, usando a prece, o diálogo fraterno
e a observação dos próprios padrões mentais como espelhos da alma. Disciplina e constância. O treino do instrumento. A mediunidade não é algo estático. É uma faculdade orgânica e espiritual que pode ser desenvolvida, ajustada e sutilizada com o tempo e com a prática responsável. Gabriel Delane comparava o médium a um aparelho de recepção que precisa ser calibrado, e para isso recomendava regularidade nas sessões, horário fixo, ambiente harmonizado e sempre a presença da prece e do estudo. Júlio Abreu Filho e Carlos Imbassarri também insistem na importância da disciplina. Não se trata de rigidez ritualística, mas de constância no esforço moral e intelectual para que o intercâmbio com os espíritos superiores se torne mais estável. Revisão crítica e humildade para corrigir. Mesmo o médium mais experiente pode errar. Por isso, a humildade é uma virtude essencial. O erro, quando reconhecido e corrigido, torna-se um degrau na evolução. Leon Denis, em Depois da Morte, escreve que o erro é a escola das almas. Para ele, todo equívoco tem valor pedagógico, desde que analisado com sinceridade e vontade de melhorar. Maurício de Castro aponta que o médium deve revisar suas próprias comunicações, aceitar o parecer do grupo e não se envergonhar de retificar uma informação que se revele equivocada. A humildade gera confiança e promove o verdadeiro progresso espiritual. Busca sincera pela sintonia com os bons espíritos. Por fim, o grande objetivo da mediunidade é servir ao bem, ao esclarecimento, à esperança e ao progresso espiritual da humanidade. Para isso, o médium precisa cultivar, acima de tudo, valores éticos e espirituais compatíveis com os mentores elevados. Flammarion, mesmo sendo um astrônomo e cientista de formação, dizia que os espíritos mais elevados são atraídos pela pureza de intenção, pela compaixão, pela elevação do pensamento. Não buscam ambientes ruidosos, nem médiuns vaidosos. Delane completa: os espíritos superiores não impõem, eles sugerem, não prometem milagres, propõem caminhos e só permanecem onde há verdade, discernimento e amor. O médium como trabalhador da luz e da verdade. Chegamos ao final desta jornada reflexiva e instrutiva sobre um dos temas mais sensíveis e fundamentais da prática espírita: o erro na mediunidade e a responsabilidade moral do médium. Ao longo deste vídeo, vimos que o erro mediúnico não é uma exceção nem uma tragédia. É uma possibilidade inerente ao exercício de uma faculdade complexa que envolve fatores biológicos, psíquicos, morais e espirituais. Mas também aprendemos com os grandes estudiosos do espiritismo, Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Alfred Russel Wallace, William Crookes, César Lombroso, Herculano Pires, Deolindo Amorim, Carlos Imbassarri, Júlio Abreu Filho, Hermínio de Miranda e Maurício de Castro, que a mediunidade não é um dom infalível, mas uma ferramenta em construção, um instrumento em afinação, um compromisso que exige estudo, humildade e amor ao próximo. A pergunta que dá título ao vídeo, médiuns erram, pode ser respondida com um sonoro sim, erram. Mas o mais importante é o que se faz após o erro. E nisso, o Espiritismo nos convida não à culpa, mas ao crescimento. O médium é chamado a ser um servidor do bem, um canal de luz, um elo de esperança entre os dois mundos. E como todo trabalhador consciente, ele precisa revisar seu trabalho, aceitar a crítica, aprender com os próprios tropeços e, acima de tudo, buscar a sintonia com os espíritos que realmente querem ajudar a humanidade, os que ensinam, esclarecem, consolam e libertam. A responsabilidade moral do médium é, portanto, inseparável da sua missão espiritual. É preciso vigiar os pensamentos, estudar com dedicação, cultivar o silêncio diante do que não se compreende e falar com firmeza quando a verdade se apresenta clara e luminosa. Em tempos de tantas vozes, tantas mensagens e tantos conflitos espirituais, que o médium seja o que ouve mais do que fala, que reflete mais do que reage, que serve mais do que se exibe. Pois, como disse Leon Denis, a alma nobre
sente-se honrada de servir à verdade. Que todos nós, médiuns ou não, possamos assumir com seriedade e alegria o compromisso de levar a luz onde houver sombra, o discernimento onde houver confusão e o amor onde houver dor. Esse é o verdadeiro espírito do Espiritismo. Obrigado por assistir este vídeo. Considere se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações.